Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Yara Canto e eu estou passando aqui para mais um estudo. Eu vou estar aqui respondendo, trazendo um conteúdo de estudo para uma grande amada minha que me pediu esse estudo e já vou aproveitar para passar esse estudo para todos vocês que nos procuram, amém? Eu gostaria de falar um pouco sobre missões, sobre chamados, sobre o ID. Muitas pessoas têm dúvida disso. Então eu gostaria de passar esse conteúdo, esse estudo para vocês, para que vocês possam refletir sobre esse estudo, sobre missões, sobre chamados, sobre o ID. O que é fazer a obra de Deus? O que realmente é fazer a missão de Deus? E o que a palavra de Deus nos diz sobre missões. Amém? Em nome de Jesus Cristo, a passagem na qual eu quero abrir esse grande estudo está em Lucas 10, no versículo 2, que vai dizer assim: E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amém? Todos nós conhecemos essa passagem bíblica e não é de hoje, não é verdade? Muitos têm costume de dizer, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. E isso já é um costume que sai da boca de muitas pessoas, isso é uma grande realidade, tá? Mas eu quero falar para você dentro desse texto que assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, tá? Tem pessoas que são escolhidas para o ID, para a seara, para ir para o evangelho de rua, para missões de rua, para fazer verdadeiramente o ID. Outros são chamados para intercessão, outros são chamados para ficar no banco, outros são chamados verdadeiramente para poder ficar ali sentado intercedendo pela tua casa, intercedendo pela tua família, até mesmo intercedendo pela igreja, pelos pastores. E isso não significa que essa pessoa não está fazendo missão. Não podemos desmerecer pessoas que foram chamadas para ficar ali no banco intercedendo, pessoas que foram chamadas para ficar ali orando pela igreja, orando pelos pastores, intercedendo pela sua casa, daquelas pessoas que foram realmente chamadas para a grande seara, que foram chamadas para estar na rua, fazendo o ID do Senhor, fazendo missões do Senhor, né, indo a presídio, ao orfanato, aos hospitais, à Fundação Casa, cultos em lares, cultos em comunidade. Não podemos desmerecer nenhuma classe de pessoas que realmente foram chamadas. De uma coisa é fato, quando se trata de fazer missões na rua, o ID verdadeiro do Senhor, de ir pregar o evangelho, de ir falar do Senhor Jesus na rua, nós vamos ter aí uma grande, mais grande mesmo, notícias de pessoas que têm o costume de dizer, pode me chamar que eu vou. E na hora que você chama, a pessoa não vai. Sempre tem pessoas dando desculpas para não ir para o teu chamado. Sempre há pessoas que vão dar desculpas para realmente não estar fazendo esse evangelismo de rua, tá? Então, assim, mesmo que a pessoa fale, eu vou, e ela não vai, não há um direito de julgamento nem de crítica. Nós temos que vigiar. Aquele que foi chamado para fazer missão, ela sente verdadeiramente no coração o desejo da missão, o desejo do ID, o desejo de ir para um farol pregar Jesus, de ir para um presídio pregar Jesus, de ir para um hospital, de ir para um orfanato, de ir para a Fundação Casa. Ela tem esse desejo no coração dela. É algo que pega fogo dentro do coração dela. E eu volto a dizer, essas pessoas realmente têm esse ID do Senhor dentro dela. Mas haverá pessoas que têm o ID, mas também têm medo, né? Tem pessoas que têm esse negócio de sofrer, de guerras espirituais, de batalhas espirituais, e isso é muito comum, é muito comum. Vamos julgar essas pessoas que têm medo?
Não. O que nós devemos fazer? Nós devemos introduzir dentro da igreja cursos que vão complementar essas pessoas a fazer o quê? A ter mais disponibilidade, cursos de evangelismo, cursos de missões e até mesmo cursos de revestimentos espirituais. E ensinar, discipulado, trazer para essas pessoas o verdadeiro revestimento para que ela se sinta capacitada e ela tenha um entendimento do que é fazer a obra de rua, fazer a obra de missões, fazer com que essa pessoa perca o medo, fazer com que essa pessoa se desprenda até mesmo da vergonha, até mesmo se desprender do medo. Então nós vamos ter diversas classes de pessoas que realmente, é como eu estou te dizendo, elas vão passar por situações que elas não vão conseguir fazer a obra. Nem todo mundo está apto a fazer missões. Nós temos que tomar muito cuidado, porque realmente tem que ter uma preparação muito grande, tem que ter verdadeiramente uma capacitação muito grande para que essa pessoa possa estar indo para poder fazer missões. E não cabe a nós julgar, apontar ou criticar. Nós fazemos o convite e se realmente está implantado o desejo, essa pessoa vai, e se logo você vai perceber se ela tem vergonha, se ela tem medo, o que realmente está passando, e você pode ajudar essa pessoa a se desprender para que ela possa estar efetuando a missão. Ou entender se o chamado dela é estar na intercessão dentro da igreja, intercedendo pelos pastores e pela sua família. Então, nós temos diversas pessoas com diversas missões e todas elas são escolhidas, são chamadas para efetuar grandes obras da parte do Senhor. Cabe a nós tentar entender e tentar descobrir o que Deus requer de nós, amém? Nós vamos falar um pouco sobre a colheita dentro das missões, amém? Aqui em João 4, 35 e 36, que vai nos dizer assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Tá? Dentro de missões, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E aqui o que o texto está querendo dizer? Para nós olharmos o campo e nós vermos que este campo ele já está apto à colheita. O que é você olhar o campo e ver que o campo já está apto à colheita? Nós precisamos ter muito cuidado e muita sabedoria para poder colher esses frutos, tá? E nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter a sabedoria de preparar esse campo. Nós não podemos ir com muita sede ao pote. Por quê, pastora? Porque nem todos estão preparados a ouvir falar de Jesus, a ouvir falar de Deus. Por isso que nós temos que observar este campo para que nós possamos colher o melhor fruto deste campo. E nós só vamos colher o melhor fruto deste campo observando, tendo a sabedoria e o entendimento da terra que nós estamos pisando, para que nós não venhamos colher frutos estragados e não dispensar também frutos bons. Então, toda vez que você for fazer uma missão, toda vez que você for para o ID do Senhor, primeiro você observa essa terra, primeiro você observa esse campo, veja se realmente esse campo está apto a essa colheita de ID, a essa colheita de missões, a essa colheita para que nós possamos falar do amor de Cristo, falar de Jesus, para podermos fazer o que? Colher o melhor fruto dessa terra. Então, sabedoria, inteligência, prudência e discernimento é o que nós precisamos
quando estamos diante de um campo, para que nós possamos fazer exatamente a vontade de Deus e colher bons frutos. Amém? Mateus 13, em nome de Jesus, versículo 30, vai deixar assim: deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi: os ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas ajuntai o trigo no meio do celeiro. Em nome de Jesus. Aqui é uma parábola que todos nós conhecemos sobre o trigo e o joio. Por que é necessário o joio? O joio, ele protege o trigo, tá? Ele vai proteger o melhor trigo. Então ele fala, primeiro nessa ocasião fazer o quê? Vamos ceifar, vamos recolher primeiro o joio. O que é? Vamos tirar aquilo que não provém. Vamos tirar aquilo que não é de Deus. Vamos tirar aquilo que está trazendo, né, que está abafando esse trigo. Vamos retirar primeiro aquilo que não convém da parte de Deus. Lembra da sabedoria? Lembra da inteligência e do discernimento? Eu volto a dizer aqui, o trigo está pronto, o trigo está lindo. Como que eu posso pegar o melhor trigo? Eu tenho que pegar o melhor trigo de uma maneira que eu olhe e veja o que precisa primeiro ser retirado, o que primeiro precisa ser tirado e o que precisa realmente ser removido para que a ceifa seja da melhor maneira. Eu estou falando de missões, então falar de missões é você entender que nunca, mas nunca na sua vida você pode fazer de qualquer jeito. Você precisa ter um entendimento de cada campo, de cada terra, de todo o plantio, de toda a ceifa que você irá ter de encontro com a sua vida, para que você possa fazer conforme Deus quer e não conforme você quer. Não se usa de religiosidade, mas se usa de cristianismo, de respeito, de amor, de acolhimento. Então eu pego ali, em nome de Jesus Cristo, uma terra, um trigo, mas há algumas coisas nesse trigo que está abafando, que precisa ser tirado. Não vou, volto a dizer, com muita sede ao pote, mas eu vou da melhor maneira, com sabedoria, com inteligência, com discernimento, retirar tudo que precisa ser retirado daquilo que não é de Deus, para que eu possa me apresentar diante deste trigo e trazer a melhor colheita em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O que é realmente construir uma grande missão? O ide do Senhor, fazer a obra de Deus verdadeiramente. Missão de Jesus e a nossa missão. Lucas 4, 18 e 19. Que vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. A presença, eu sou enxertada pela presença de Deus. Que a missão de Jesus, ele veio para curar, libertar, transformar, nos dar libertação, quebrar as nossas cadeias, para que nós possamos ser salvos. E qual é a nossa missão? É sermos enxertados pela graça, pela misericórdia, pela presença do Espírito de Deus, para que nós possamos ir a esse ide do Senhor e proclamar um evangelho sadio,
um evangelho de cura, um evangelho de libertação, de transformação, mas acima de tudo, proclamar um evangelho de arrependimento. Não é proclamar um evangelho de julgar, um evangelho de criticar, mas é proclamar um evangelho puro, um evangelho sadio, na qual as pessoas que estão à minha volta, na qual eu fui chamada e enxertada pelo Espírito do Senhor para trazer um evangelho sadio de cura, de libertação, de mudança e de arrependimento. Fazer com que as pessoas que estejam próximas a mim tenham entendimento do que eu fui fazer a elas, do que eu fui proclamar a elas, qual é o evangelho que eu fui levar para elas, em nome de Jesus Cristo. O sermão de uma grande missão. Vamos passar pela Macedônia, vamos passar por diversas situações nas nossas vidas, para que nós possamos fazer o quê? Ajudar ao próximo. Atos 16, em nome de Jesus Cristo, vai dizer assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. Tá? O que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 5, dar bom testemunho. Nós vemos aqui que Timóteo, ele foi um homem que foi observado e foi declarado como um homem que estava dando bom testemunho, e eles se uniram e eles se juntaram e eles tomaram o quê? Uma decisão para que eles pudessem ir para o ID do Senhor juntos e fortalecidos. O que eles estão nos ensinando aqui? Que, primeiro, se eu sou um exemplo, se eu sou um espelho, se eu sou uma pessoa que eu traço aonde eu vou um caminho de bons testemunhos, pessoas têm que vir até mim para agregar em minha vida, para agregar junto comigo, para juntos sermos fortalecidos, para que nós possamos observar e tomar decisões juntos, para que nós possamos ir à missão juntos. Uma coisa eu te falo, não queira fazer missão de Deus sozinha, sozinho. Isto vai te atrapalhar na sua caminhada espiritual? Vai. Por quê? Porque a carga do mundo espiritual, ela é muito forte, dependendo do lugar na qual você vai estar. Se você não tiver uma busca direta do Espírito Santo de Deus para a tua vida, você não vai conseguir fazer esta boa obra se não tiver intercessores, se não tiver pessoas junto a você para te ajudar nessa missão. Aqui eles estão mostrando que chegou um homem com bom testemunho e ali eles observaram, ali eles se juntaram e ali eles foram juntos a fazer a obra, o ID do Senhor, levar essa fortaleza, essa grandeza do Evangelho de Cristo, amém? Em nome de Jesus Cristo, o Deus da sarça ardente, eu sou, este te chama. Olha que coisa gloriosa. Êxodo 3, versículo 2, que vai dizer assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Deus, ele fala com Moisés: eu quero fazer missões, mas eu preciso saber qual é o meu chamado, qual é o meu ID, o que eu realmente devo fazer. Aqui em Êxodo 3 está dizendo que aqui Deus,
ele se apresenta, o eu sou, o grande eu sou se apresenta diante de Moisés e fala com Moisés. Eu volto a dizer lá desde o começo do vídeo, na qual eu disse, tem pessoas que foram chamadas para libertar os cativos, quebrar os cadeados da vida das pessoas, desfazer o mal, libertador, literalmente, de pessoas. Mas haverá pessoas que foram chamadas para ficarem sentadas no banco e intercederem apenas. E nós precisamos orar pelo chamado. E pastorear, eu fui chamada para fazer missões? Não sei. Vamos orar, vamos buscar, vamos ver o que realmente Deus tem para a tua vida. Porque assim como Deus falou com Moisés, Deus ele vai falar com você. Deus vai se apresentar a você. E ele vai declarar a você realmente o que você deve fazer em nome de Jesus Cristo. Missões urbanas em busca do arrependimento. Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus, realmente, ele não leva o tempo da nossa ignorância. Isto é um fato. A Bíblia já está nos dizendo. Deus, ele nem se lembra do que nós fizemos, do que nós pecamos, do que nós deixamos para trás. Deus ele vai se lembrar do que eu fiz hoje, o agora. Se eu pecar agora e daqui a pouco eu me arrepender em espírito e em verdade, ele não vai nem se lembrar. Mas há uma grande diferença do verdadeiro arrependimento. Quando nós proclamamos um evangelho de arrependimento, a primeira atitude é a mudança. Não há arrependimento sem transformação. Não há arrependimento sem mudança. E isso é um fato. O tempo da ignorância Deus não vai se lembrar, mas ele quer o arrependimento em espírito e em verdade. Lembra Jesus, quando ele teve o encontro com aquela mulher, né? Com aquela mulher no poço, ele deixou muito claro para aquela mulher, né? A samaritana. Ele virou o quê? E falou o quê para ela? Eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Ele não estava procurando uma pessoa de voz bonita. Não estava procurando o melhor pregador, o melhor levita, nada disso. Ele está procurando pessoas que entendam o seu evangelho, que se arrependam e pessoas que entregam a sua vida em espírito e em verdade. Pessoas que são verdadeiras, que são honestas, que estão ali realmente para aceitar a transformação, para aceitar realmente a mudança. É isso que Jesus espera de mim e de você quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores dele. E quando nós vamos fluir do Senhor, nós vamos ter que proclamar o arrependimento, mas um arrependimento de uma maneira que a pessoa entenda: eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Proclamar um evangelho e falar: olha, Deus não vai se lembrar da tua ignorância, ele não vai se lembrar do teu erro, ele não vai se lembrar do teu pecado, mas o Senhor quer que você se arrependa. Ele quer a tua transformação, ele quer a tua mudança, ele quer que você venha nascer do Espírito dele. E o que é nascer do Espírito dele? É dar a legalidade dessa mudança, a legalidade dessa transformação em nome de Jesus Cristo. Chamados para missões mundiais ou até mesmo aos confins da terra. Mateus 28, 19, que vai nos dizer assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide e batizai essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide do Senhor, ele é muito sério, tá? O ide do Senhor requer respeito, responsabilidade, compromisso, amor, disciplina, obediência, observação, humildade, visão e muito conhecimento. Lembra que eu falei? Primeiro precisamos observar o campo para que nós realmente possamos ver
o que nós vamos colher. Não podemos ir com muita sede ao pote, para que não venhamos fazer coisas erradas. Por isso que nós precisamos ter o ide do Senhor na certeza desse chamado, para que nós possamos ter a certeza. Por quê? Porque o Senhor, Ele estará comigo e com você, desde que nós estejamos preparados para isso. Não podemos ser ansiosos para fazer a obra de Deus. Não podemos querer fazer a obra de Deus para mostrar para homens, para querer, eu faço, eu aconteço, eu. Não vai dar em absolutamente nada se você não for uma pessoa com essas qualidades de observar, de sabedoria, de inteligência, de prudência, de discernimento, de respeito, de responsabilidade, de humildade, de amor ao próximo. Para quê? Porque as pessoas têm que enxergar em mim e em você a presença de Deus. As pessoas precisam enxergar em mim e em você a diferença. Então, fazer missões requer todas dessas qualidades. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Missões para saciar a fome da palavra de Deus. Esse é o mais, nós precisamos da palavra. Amós 8, versículo 11, que vai dizer assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida, nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Isto é Bíblia, tá? Vai chegar um momento que nós vamos ser proibidos de proclamar o Evangelho. Isso é um fato. Vai chegar um tempo que nós vamos ter sede e fome de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter isso como missão das nossas vidas, de saciar pessoas com a mensagem de Cristo. Nós não podemos nos calar, nós temos que saciar pessoas. Sempre tem alguém do meu lado, do teu lado, mesmo que essa pessoa não seja cristã, essa pessoa sempre vai precisar ouvir uma voz amiga. E você que está se preparando para fazer missões, você tem que ser essa voz amiga. Você tem que ter o Evangelho bem guardadinho na tua mente para que você possa proclamar. Porque vai chegar o dia que nós não vamos conseguir. E muitas pessoas vão ter sede, vão ter fome de ouvir a palavra de Deus e não vai encontrar. Não vai achar. Então, nós temos que pregar enquanto há tempo. Temos que ganhar almas enquanto há tempo. Em nome de Jesus. Venha nos ajudar. Venha nos ajudar. Em Atos 16, 9... Atos 16, 9 e 10, que vai dizer assim: eu amo Bíblia, tô aqui com a Bíblia aberta, tá? Atos 16, 9 e 10 vai dizer: durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparar-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho à Macedônia. Falar da Macedônia é falar de um lugar que não tem absolutamente nada. Um lugar que precisa, as pessoas falam: vou atravessar a Macedônia, vou do outro lado, lá para a Macedônia, o lugar do esquecimento, o lugar aonde ninguém se lembra de passar. Este lugar é o lugar que realmente muitos que querem fazer missão não querem.
Muitos falam, gostaria de ter o chamado de ir pregar o evangelho no presídio. Aí você fala para essa pessoa assim, olha, mas tem o curso de capelania gratuito em tal lugar. Faz a capelania, tira a carteirinha e se inscreva e vai fazer a obra no presídio. Passa um tempo, você encontra com aquela pessoa e aí, você fez? Ah, não fiz, ah, não deu para eu ir. Não é só falar, é ter o entendimento do chamado. Paulo aqui, ele entendeu que ele foi chamado para ajudar. Vamos à Macedônia, vamos ao presídio, vamos às ruas, vamos ao orfanato, vamos aos hospitais, vamos à Fundação Casa, vamos pregar o evangelho a quem realmente precisa, quem está precisando de ajuda. Nós precisamos proclamar o evangelho de Cristo desde que você tenha certeza do teu chamado. Não adianta a pessoa querer fazer obra se ela não foi chamada para missões. Eu volto a dizer, isto pode trazer muitas enfermidades sobre a vida dessa pessoa, pode trazer grandes destruições sobre a vida dessa pessoa, pode. Por que, pastor Yara? Porque a ID é para todos, o ID é para todos, sim, mas tem certos lugares, certas obras que não serão para todos. Nós temos que entender que quem não senta para aprender não é apto a estar de pé. E nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque não sabemos a dificuldade que essa pessoa está passando dentro da casa dela para enfiar ela dentro de uma missão muito crítica de obras que ela pode pegar o mundo espiritual sobre as suas costas e trazer grandes retaliações para a sua casa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha, igreja, o que falta hoje para dentro de muitas igrejas é o ensinamento sobre isso. Ah, tá todo mundo dentro da igreja pulando, sapateando, pregando. Muitos querem um altar pregar, mas não quer ir para a rua. Cuidado com essa fala. Cuidado com essa crítica. Cuidado com esse pensamento. Não adianta. Eu, por exemplo, eu passei muitos anos fazendo obra dentro de presídios. Só quem faz obra dentro de presídios sabe a carga que nós recebemos. Mesmo estando debaixo de jejum, de oração, sabendo que esse foi o meu chamado, que eu estava apta a fazer aquela obra, eu sofro muitas retaliações. E se eu não tiver o conhecimento de lidar com essas retaliações e não tiver força para enfrentar o mundo espiritual, eu vou cair feio, vou ser derrubada pelo inferno feio. Então nós temos que tomar muito cuidado antes de julgar ou criticar alguém que caiu porque estava fazendo missão. Muitas vezes a igreja fala para aquela pessoa, faz tal coisa, e a pessoa não tem entendimento do que ela está fazendo, ela não tem conhecimento nenhum do que é missão, e essa pessoa ela tem a tendência a cair? Tem, porque ela não tem preparação espiritual e conhecimento do mundo espiritual para tal coisa. Preste muita atenção nisso, em nome de Jesus Cristo. Amplie a minha visão sobre as missões. Provérbios 29, 18, em nome de Jesus Cristo. Provérbios 18, Provérbios 29, 18, desculpa. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei
é bem-aventurado. Em nome de Jesus Cristo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. O que Salomão estava querendo dizer aqui para nós, em nome de Jesus Cristo? Que o povo, ele precisa que seja liberado sobre a vida o que é realmente ser chamado. Ele precisa ter a visão do que ele foi chamado e do que ele é apto a fazer na obra. Se ele não tiver a visão, se ele não tiver realmente a certeza do que ele é no reino de Deus, é em vão. Eu volto a dizer, essa pessoa ela não vai aguentar a carga espiritual. Essa pessoa não vai aguentar fazer missões. Então ele nos deixa muito claro que se não havendo a profecia, o povo se corrompe, mas os que guardam a lei é bem-aventurado. Por quê? Nós, como homem e mulher de Deus, nós somos instrumentos da parte do Senhor e nós temos o dever de ajudar pessoas dentro daquilo que há necessidade delas, dentro daquilo que elas têm para fazer. Então nós precisamos ajudar essas pessoas a trazer sobre elas a verdadeira revelação de Deus para a vida delas. É muito sério isso. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, igreja. Vamos aqui em Romanos. Missões para que todas as nações acreditem. Romanos 16, versículo 26, que vai dizer assim: mas agora se manifestou e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Mas agora se manifestou e se notificou pelas escrituras a certeza do que realmente se deve fazer. Todas as nações precisam acreditar em Deus, nas escrituras, nas leis, em Jesus, mas nós precisamos de estar notificados disso. Temos a certeza das escrituras. Nós não podemos sair falando qualquer coisa. Nós não podemos sair pregando qualquer coisa. Ah, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura. Um exemplo, uma pessoa que está num leito de hospital, entre a vida e a morte, eu jamais vou chegar para a família e falar, olha, ela vai ser curada. Você pode ter certeza que Deus vai fazer um grande milagre acontecer. Não, pastora, claro que não. Você vai orar por cura, mas você não pode notificar uma pessoa que ela vai ser curada, porque nós não sabemos o tratamento de Deus para aquela vida. Nós não sabemos o que realmente Deus já escreveu sobre aquela vida, o que Deus já determinou sobre aquela vida. Então nós vamos orar para que Deus a cure, mas nós vamos vamos permanecer em oração para que o Senhor realmente, assim como Ele manifestou diversas curas na Bíblia, que Ele venha manifestar essa cura sobre essa pessoa. Há uma grande diferença de determinação, para um momento de oração. Não posso determinar, mas eu tenho que fazer um momento de quê? De uma liberação profética. Eu profetizo sim que essa pessoa, assim como Jesus curou na Bíblia, Ele vai também curar essa pessoa. Então você vê que há uma grande diferença de como nós vamos proclamar as escrituras, de como nós vamos levar as escrituras e de como nós vamos notificar as escrituras. Em nome de Jesus. Isaías 11, versículo 9. Em nome de Jesus Cristo, que vai dizer assim: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Em nome de Jesus Cristo, enchei a terra do conhecimento do Senhor. É o que nós precisamos. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. O que o profeta Isaías está proclamando aqui? Você vê a sabedoria? Você vê o conhecimento? Nós precisamos disso, levar essa sabedoria, levar esse conhecimento com o quê? Com a plena certeza
de quem realmente é Deus. Uma pessoa virar para mim e falar assim, pastora, quem é Deus? Ah, é algo que eu não vejo, mas eu acredito. Tá, mas por quê? Ah, porque... Ah, sei lá, é a minha crença. Não, você tem que ter certeza de tudo que você está proclamando. Você tem certeza de tudo que você está fazendo. Fazer missão, fazer o ID é ter a certeza do que você está profetizando, do que você está proclamando, de quem é Deus, de quem é o Evangelho. A pessoa ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir com base, ela precisa ter a certeza do que ela está ouvindo, para que quando você falar, você quer aceitar o Senhor Jesus, ela falar, eu quero. Por quê? Porque você passou conhecimento, você passou certeza, você entregou para ela aquilo que ela mais precisava. E é isso que nós precisamos hoje ter esse entendimento. Em nome de Jesus. Assim como as águas cobrem, toda a terra do mar, e Deus ele soube fazer a terra e o céu, nós precisamos também ter conhecimento do que nós vamos fazer. Não adianta, não dá para fazer missão sem conhecimento. Ah, mas será? Não, mas é isso mesmo. Ah, mas não, não. Eu fui chamada, Deus falou que é o meu chamado, Deus falou que a unção está sobre mim, Deus falou que é isso que eu preciso fazer, então eu vou estudar, eu vou ter conhecimento, eu vou buscar e eu vou fazer conforme a vontade de Deus, porque é isso que eu preciso. Estou aqui passando estudo, mas todo estudo tem um caderno, todo estudo tem um conhecimento, todo estudo ele tem que ser preparado. Não posso fazer as coisas sem ter conhecimento do que eu estou fazendo. Jamais. Se eu não passar segurança e estrutura, as pessoas não vão acreditar em mim e eu vou jogar bolotas para quê? Aos ventos. E Deus não me chamou para sair da minha casa para jogar bolotas ao vento. Deus me chamou para sair da minha casa para ganhar almas. E eu só vou ganhar almas se eu tiver conhecimento daquilo que Deus me chamou. Volto a dizer, se eu não sento para aprender, eu não sou apta a estar de pé. Fazer missões é muito sério. É muito, muito sério. Tem que ter o chamado verdadeiro de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Fazendo o nosso melhor a fim de alcançar o extremo. Vamos lá. Atos 1, versículo 8, que vai dizer assim: mas recebeis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quando eu receber o poder do Espírito Santo de Deus. O que é receber o Espírito Santo de Deus? Me tornar testemunha da grandeza de Deus, me tornar testemunha da glória de Deus. É você estar ali entregue dentro daquilo que você foi chamado, de coração aberto, capacitado, preparado. Deus, ele olha para nós e nos capacita, ele nos prepara, mas para isso eu também preciso me entregar a essa preparação. Deus não vai me preparar comigo sentada num sofá. Deus já vira e fala, Deus usa um profeta para falar, Deus te chama para fazer missões, tá? Mas o que é missão? Aí eu vou estar sentada no sofá, Deus acende a luz, pronto, vamos lá, vamos pregar o evangelho, estou capacitado. Não, eu preciso do poder, eu preciso da unção, eu preciso da presença, eu preciso do Senhor sobre a minha vida. Por que, pastor Yara?
porque eu preciso estar capacitada para isto, para que o poder do Espírito Santo se apodere de mim e eu me torne testemunha dessa grandeza, eu me torne testemunha dessa graça, para que eu possa ir para o ID e as pessoas enxergarem em mim a base que elas precisam, a estrutura que elas precisam, porque eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo, eu tenho palavras exatas do que eu estou fazendo, eu estou preparada para isso, eu estou capacitada para isso e eu vou fazer porque assim Deus me chamou. Pega essa visão para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Multidões no vale da decisão, Joel 3:34, Joel 3:14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Por que chama-se vale da decisão? Ali Joel está proclamando o evangelho, ali Joel está levando o evangelho para uma nação. Por isso que ele está dizendo multidões e multidões no vale da decisão. O dia do Senhor, ele vem. E o dia do Senhor, ele vem para todos nós. O dia do Senhor vai chegar para todos nós. Não é diferente quando nós estamos fazendo a missão e levar o ide do Senhor, levar a palavra do Senhor é levar a exortação, é levar o arrependimento, é levar o confronto, é você pregar a verdade, é você mostrar para aquela pessoa a verdade. Joel estava pregando a verdade, Joel estava anunciando a verdade e muitas vezes nós precisamos ter poder e autoridade para que nós possamos anunciar essa verdade com quem? Com muita sabedoria e prudência. Pregar a verdade, anunciar a verdade, não é apontamento, não é crítica, não é julgamento, mas é você confrontar com sabedoria, como os profetas da Bíblia sabiam exatamente como exortar aquela nação. Saber falar com o povo é você ter respeito por aquilo que você está levando. Então nós temos que tomar muito cuidado. A autoridade não é arrogância. Poder não é você ter verdadeiramente o controle do que você acha que pertence a você, mas é um poder de sabedoria, de inteligência em saber falar, em trazer uma oratória correta para que eles possam entender até mesmo o que você está falando, mas com muita sabedoria e muito discernimento. O comando de Deus, a comissão de Deus dentro do nosso chamado para uma missão. Mateus 28, 18, 20. Mateus 28, do 18 ao 20, vai dizer assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei perpetuamente convosco até o fim dos tempos. Já proclamei esse evangelho aqui um pouco antes, mas o Senhor trouxe novamente agora para nós entendermos sobre um comando de Deus dentro de uma comissão, dentro daquilo que nós somos chamados. Então aqui Deus está falando sobre a grandeza do que? De nós ir e da gente ir por toda a terra, proclamar o evangelho, mas com que? Sem ter interesse algum, apenas fazer a vontade que Deus nos chamou a ser feita. A grande comissão, a grande vontade, a grande conquista, a grande salvação, tudo isso está dentro de um ID de Deus, dentro de um evangelho do que pastorear? De um evangelho simples, sábio, inteligente, mas sem interesse algum, a não ser a fazer o que Deus me chamou para ser
feito, em nome de Jesus. Jesus, ele se aproximou daquela multidão, daquele povo todo, dizendo, ide, batiza esse povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa eles, proclama o meu evangelho para eles, diga para eles quem eu sou, faça o que eu mando vocês fazer, me obedeça, faça o que eu ordeno, e nisso tudo vocês podem ter certeza que eu vou estar com vocês para tudo que vocês forem fazer, para tudo que vocês querem fazer. Se esse é o teu chamado, então faça, porque o Senhor, ele estará contigo em nome de Jesus Cristo, amém? O seu clamor antes de mim, o seu clamor antes de mim, sim. O seu Êxodo 2, do 23 ao 25, vai dizer assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo dos escrivões, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrando-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó, Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O que Deus está querendo dizer? Que antes deles, Deus já estava vendo. O seu clamor antes de mim. Por que antes de mim? Porque antes de eu abrir a minha boca para clamar, antes de eu abrir a minha boca para proclamar, antes de eu abrir minha boca para orar, Deus, ele já estava vendo a minha situação. E Deus vendo a minha situação, ele já preparou alguém para vir até mim. Ele já preparou alguém para vir falar dele para minha vida, para vir trazer uma instrução, para vir trazer o socorro, para vir trazer o quê? Saciar a minha fome, saciar a minha ansiedade, saciar a minha angústia, saciar a minha dor. Deus, ele já ouviu e ele no mundo espiritual, ele já está preparando alguém para vir, para ter comigo. Por quê? Porque Deus está vendo a minha situação. Então você pode ter certeza que antes que você abra a tua boca, mas pastora, o que isso tem a ver com missões? Tudo. Por quê? Porque quando você estiver dentro, fazendo uma missão, você pode ter certeza, assim como Moisés sofreu, assim como Moisés se angustiou, assim como Moisés se entristeceu, você também vai se entristecer. Você também vai se cansar. Você também vai querer desistir. Você também vai querer chutar o balde. E de uma coisa certa, você vai ter que orar, você vai ter que clamar, você vai ter que buscar. E antes que você faça isso, Deus, ele já está te observando, Deus já está vendo a sua situação. Para você entender, Moisés, ele foi um bom líder, foi chamado para aquela nação, mas ele mesmo não estava aguentando. Por isso que você tem que ter muita certeza do que Deus manda você fazer. Você não pode fazer a obra de Deus em nome de Jesus Cristo despreparado. Não pode, entenda isso. Moisés, aquele povo todo já estava aflito. Após a morte, eles estavam sem direção alguma, não sabiam nem o que fazer. Deus viu a situação. Deus estava observando e vendo o que estava acontecendo. E Deus já estava preparando o consolo. Deus já estava preparando a direção. Quando eu sou chamada para ir fazer um culto no lar, é porque naquele lar Deus já viu que aquele lar necessita. Naquele lar Deus já viu o que eles precisam. E Deus já olhou e falou, eu vou mandar a pastora Yara, porque ela é apta a essa obra. Dentro da igreja, quando vai ter uma campanha, vou chamar a pastora Yara para pregar. Por quê? Porque ela é apta para essa obra. Deus, ele sabe exatamente aonde ele vai nos levar para trazer o consolo de quem precisa. Por isso que temos que estar preparados para fazer essa boa obra. Não desista de cumprir a sua missão. Mateus 13, do 1 ao 9, que vai dizer assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar.
E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que semeando saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedrarias, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Você viu que não adianta você fazer uma obra de qualquer jeito? Você percebe que eu não posso lançar uma semente em qualquer terra? Sabe que eu quero falar para você? O semeador saiu a semear. E por que não podemos lançar semente em qualquer terra? Porque se a terra ela não está apta a ouvir ao que você vai lançar como semente, você vai ser humilhado. Se você não ter conhecimento do que você está fazendo, você vai ser humilhado. Se você não tiver certeza do que você está fazendo, você vai ser humilhado. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de Deus. Nós não devemos usar de religiosidade, nós devemos usar de respeito e de amor ao próximo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as sementes foram lançadas em terras, e em terras na qual não eram boas para receber, boas o suficiente para ter. Ouve primeiro que o Espírito Santo te diz a fazer, porque quando a terra é boa, ela vai dar fruto, com certeza, a 100, a 60, 30, quando a terra ela é boa para ouvir. Não adianta você querer pregar o evangelho em qualquer terra. Não faça isso. Porque se você não for um bom observador e ver que essa terra não é apta, você vai ser humilhado. Você vai ser rejeitado. Isso eu estou falando em relação à sexualidade e a religiões. Cada um cuida da sua vida, cada um no seu quadrado. Você não paga a conta de ninguém e você não tem o direito de proclamar um evangelho na vida de pessoas que não querem ouvir. Isto não é obra para você, isto é obra só para Deus. Pode deixar que Deus sabe como encontrar o caminho exato para chegar até essas pessoas. Então, não queira fazer sem conhecimento e sem que Deus diz que você tem que fazer, porque você vai lançar semente em terras que não vão dar fruto algum. Por isso, eu volto a dizer, nós temos que estar muito preparados para saber aonde nós vamos plantar, em nome de Jesus. Não tem discípulos, não tem desculpa, Êxodo 4, do 10 ao 14, tem hora que nem eu entendo a minha própria letra, tá? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-se
e vendo-te se alegrará em teu coração. Não adianta. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Quando Deus chama, Ele chama. E não adianta a gente tentar passar essa obra para outra pessoa, quando essa obra ela vem para as nossas vidas. Deus, Ele capacita, Deus, Ele nos ensina a falar, Deus, Ele nos ensina a fazer a obra, desde que eu busque esse conhecimento. Volto a dizer, não faça de qualquer jeito, não faça o que você não sabe fazer, não vá se você não sabe o que você vai fazer. Eram 70 discípulos, só ficaram 12. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Por quê? Porque nós precisamos entender que nem todos são capacitados para isso. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando de conhecimento, do que eu vou realmente fazer e do que realmente eu sou apto a fazer, sobre o que Deus me chamou para ser feito. Você vê que tem pessoas que foram chamadas para louvar a Deus, tem pessoas que foram chamadas para pregar. O próprio apóstolo diz, uns foram chamados para profetas, outros para evangelistas, outros para diáconos, outros para presbíteros, outros para apóstolos. Nós temos que entender que cada um é chamado para fazer algo. Então não vamos julgar que não tem obreiros. Nós temos que trazer um entendimento para as pessoas. Qual é o teu chamado? Qual é a missão que Deus tem para a tua vida? O que você realmente foi chamado a ser feito? É para isso que nós temos que ter um entendimento, para que nós possamos ir no ID do Senhor com muita estrutura, para que realmente nós possamos fazer essa obra, para que realmente nós podemos fazer a vontade de Deus. E não adianta, se Deus chama a pastora Yara para a missão, eu não posso passar a missão para outras pessoas, mas Deus vai continuar insistindo na minha vida e eu tenho que entender que eu preciso ter um entendimento e buscar. E eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele me chamou, e se Ele me chamou, Ele sabe que eu sou apta para isso, que eu tenho conhecimento para isso, que sobre a minha vida há poder e autoridade para que eu possa realmente fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou ter mais entendimento, eu vou realmente entrar dentro de missões e vou fazer aquilo que Deus quer. Então, eu falo para você, no nome de Jesus Cristo, não faça o que você não sabe o que é para você fazer, mas antes busque diante de Deus qual é o teu chamado. Para que você foi escolhido? Você foi escolhido para fazer missões a essa nação afora? Você foi escolhido para ficar dentro da igreja intercedendo? Você foi escolhido para louvar? Você foi escolhido para pregar? Mas não faça nada porque alguém acha que você tem que fazer. E não julgue pessoas que não querem fazer, mas antes traga a elas o conhecimento do que elas realmente devem fazer. Talvez nós precisamos acender a chama de missões na vida de pessoas que muitas vezes estão sentadas e elas nem sabem porque Deus chamou, porque Deus escolheu, porque todos nós temos um dom e nós precisamos aprimorar esse dom para que nós possamos estar na obra de Deus da melhor maneira. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar até aqui. Até o próximo estudo, no nome de Jesus. Espero que você tenha entendido. Eu sou a pastora Yara Canto e eu espero por você, em nome de Jesus, a entrar em contato. Vamos bater um papo, vamos se conhecer e eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Deus te abençoe.